Muito, muito boa noite, Brasil. Segunda-feira, 6 de março. Tio Júlio está iniciando um novo desafio. O tio Júlio adora desafios. Coisa nova, inventar coisa. Ter ideias. Por muito tempo, a revista Press, que eu dirigi, fui o próprio otário durante 25 anos. Próprio otário. Porque no Brasil, ser empresário é ser próprio otário. A revista Press tinha a Press Saúde, uma edição especial que a gente fazia a cada 4 edições por ano. E nós tínhamos um programa chamado Press Saúde. Depois paramos, quando a revista foi descontinuada. E há tempos eu queria retomar esse tema, porque é um dos temas, talvez o principal tema da vida da gente é ter saúde. Porque todos nós vamos viver mais do que viveu as gerações anteriores, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, vamos viver mais. Mas nós não queremos apenas viver mais, nós queremos viver mais e com mais qualidade de vida. E para isso, informação é fundamental. Antigamente tinha aqueles almanaques incas, os almanaques, quando tinha uma informação mais demorada, tinha que ir para uma enciclopédia. Hoje está tudo aqui na internet. A internet é uma maravilha. Inclusive, nos possibilita estar hoje aqui com 3 especialistas numa área fundamental para nós. Todos nós temos um órgão que é fundamental para nós, que é o estômago. O estômago é o tema de abertura, de estreia do Junta Médica, porque o estômago é o repositório de um dos nossos maiores prazeres. Os maiores prazeres do ser humano é comer. E para onde vai tudo que nós comemos e bebemos? Para o estômago. Às vezes, coitado, é castigado por aquilo que nós comemos e bebemos. E aí até a pergunta retórica deste primeiro programa é: o estômago é o resultado de tudo o que comemos ou deixamos de comer? É isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Antônio Carlos Weston, ele que é mestre em gastroenterologia, presidente da Associação Brasileira de Câncer Gástrico e chefe do setor de cirurgia da Santa Casa. Também o Dr. Gustavo Morales, gastroenterologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e o Júlio Pereira Lima, que todos já acompanham lá no Boa Tarde Brasil, professor titular de gastroenterologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, chefe do setor de endoscopia da Santa Casa de Porto Alegre e ex-presidente da Sociedade Gaúcha de Gastro e da Sociedade Pan-Americana de Endoscopia. O Junta Médica tem o oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. Nas próximas edições eu vou trazer aqui um kit que a Hertz está nos enviando para mostrar os quase 200 produtos que tem no seu catálogo lá. Produtos que você provavelmente já tomou, já experimentou. Por exemplo, o Resfenol. E você nem sabia que o Resfenol é da Hertz. Eu quero iniciar esse programa primeiro agradecendo aos nossos convidados, os nossos médicos convidados, aos nossos ouvintes que já estão entrando ali, e vocês vão poder fazer perguntas. Não é consulta, pessoal. Consulta tem que marcar com a secretária, levar o convênio, pagar a consulta e fazer a consulta. Mas vocês podem fazer perguntas gerais sobre o estômago e as suas intercorrências. Doutor, meu amigo Júlio Pereira Lima, o senhor que é professor da Universidade de Ciências Médicas, o que é o estômago e como a gente pode rapidamente falar para os nossos ouvintes o que é esse órgão tão importante para nós? Bom, o estômago... Boa noite. Boa noite aos ouvintes, boa noite a todos nessa segunda-feira, dia 6 de pós-Grenal aí. Não, vamos falar sobre isso, porque isso aí temos que ter estômago para isso. É muito estômago para isso. Mas assim, o estômago ele serve para guardar, né, a primeira porção ali, a primeira porção na verdade é o esôfago, né, que é um túnel que leva a comida da boca ao estômago, e o estômago serve para como repositório, ou seja, um depósito de comida, tá? Também serve para começar a digestão, porque o estômago produz ácido e esse ácido vai digerir as proteínas que a gente acaba comendo, né?
e vai soltando aos pouquinhos a comida em direção ao intestino, na primeira parte, que é o duodeno, para que aí sim possa verdadeiramente ocorrer a digestão. Não há digestão no estômago, né? Não existe absorção de alimentos no estômago. Ele guarda e começa o processo de digestão das proteínas através da liberação de ácido. Tem outras funções hormonais também, de hormônios gastrointestinais, de outras substâncias que faz promover a absorção de algumas vitaminas que impedem anemia, como vitamina B12, etc. Mas a função primordial dele é guardar alimento e começar a digestão das proteínas, e liberando esses alimentos aos pouquinhos, aos bocadinhos, como dizem os portugueses, para o intestino. Quanto tempo leva uma digestão, em média? Assim, claro, não vai comer carne de porco, que parece que a gente tem um entendimento que demora mais do que comer fruta. Mas como é que demora e como é que é feita essa separação? O estômago pensa assim, isso aqui deve para lá, isso aqui vai para cá, para onde ele manda? Não, ele junta tudo e tudo vai em direção ao intestino. O tempo, né? Vou lhe dar tempo médio de uma pessoa normal, não numa pessoa que seja diabética, que leva mais tempo, algumas pessoas que tomam remédios que fazem diminuir a movimentação do intestino, que leva mais tempo. Uma pessoa normal, não idosa, né? Um homem ou uma mulher até os seus 50 anos. Se a pessoa, por exemplo, tomar só água ou algum líquido sem gordura e sem proteína, em 1 hora está vazio o estômago. Está absolutamente vazio. Água, chá, café, suco de laranja. Cabe 2 litros de líquidos? Sim, claro, ou mais, às vezes até 3. O doutor Antônio Weston, o alimento, ele é nossa fonte de vida. Mas o quanto e quais tipos de alimentos eles podem, de alguma forma, prejudicar o funcionamento do estômago? O estômago foi feito para absorver qualquer tipo de alimento? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, Júlio. Boa noite a todos os ouvintes. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, né, a gentileza do convite de participar do Junta Médica. Queria também dar uma boa noite para os meus queridos colegas e amigos, Dr. Júlio Pereira Lima, Dr. Gustavo Morales, que são parceiros de trabalho já de longa data. Então, é uma satisfação estar aqui com todos. De fato, acho que o Dr. Júlio já resumiu muito bem a questão da função do estômago, né, que é um órgão, é aquela grande bolsa, né, que é o grande recebedor, vamos chamar assim, de alimentos e preparador do processo digestivo, né? O Dr. Júlio resumiu muito bem. Mas, de fato, existem determinados alimentos ou substâncias que não fazem tão bem assim, ou que, pelo menos, tornam o trabalho do estômago mais difícil, né? O trabalho do início do processo digestivo mais difícil. Então, vamos lá. Alguns alimentos, por exemplo, ricos em gordura. Tá? A gordura é de muito difícil desdobramento. Né? Então, alimentos... Mas nós precisamos comer gordura. Exato. Então, é aí que a gente sempre comenta, né, a questão de evitar os excessos, né, ou alimentos predominantemente gordurosos. Eu acho que essa tua observação é muito importante no sentido da gente ressaltar, né, que a gordura, sim, ela faz parte de uma alimentação saudável, sim, ela deve estar presente, porém, deve ser evitada em excesso, porque isso realmente vai tornar o trabalho inicial, que o Dr. Júlio escreveu tão bem, do estômago um pouco mais lento, um pouco mais difícil, né? E nós temos determinadas substâncias também. Vamos lá. Bebida alcoólica, né? O álcool, ele é um produto químico, na verdade, que ele é uma substância que tem algum grau de, vamos usar esse termo, algum grau de agressividade para o estômago.
em especial para a mucosa do estômago, aquela parte interna, que é como se fosse um tapete que reveste o estômago por dentro. Então, a bebida alcoólica, ela, de uma certa forma, agride um pouco aquela mucosa, tá? A gente sempre trabalha com conceitos, né, Júlio? Não pode tomar nada, não pode comer alimentação gordurosa. Não, não é isso. Mas a gente realmente tem que evitar, né, o excesso desse tipo de alimento ou de líquido. E aí vamos em frente, né? A gente pode usar o exemplo de algumas medicações, principalmente alguns anti-inflamatórios, né, que são largamente utilizados, que podem também ser um pouco agressivos para a mucosa do estômago. Então, nesse sentido, é muito importante que a pessoa evite se automedicar. Tem alimentos ácidos que devem ser evitados, não? Quem come limão todos os dias, quem come... aquele negócio de tomar um shot de limão todos os dias. Eu acho que a tua observação está perfeita, porque essa é uma pergunta que a gente ouve com muita frequência dos pacientes. E a resposta é não, né? Se a pessoa tomar um suco de fruta, por exemplo, um suco de limão ou um suco de laranja, claro, se essa pessoa já for portadora de algum problema gástrico, vamos lá, uma úlcera do estômago, ou um processo inflamatório que a gente conhece como gastrite, né? Essa pessoa, sim, ela pode ter os seus sintomas, desconforto, dor, intensificado, agravado por essas bebidas ácidas. Mas não, elas em si não têm o potencial lesivo, não têm um potencial de machucar a mucosa do estômago. Doutor Gustavo, obrigado, doutor Antônio Weston. O doutor Gustavo Morales, já vejo aqui várias perguntas de ouvintes aqui perguntando sobre refluxo. Pergunto, refluxo tem algum exercício para que se controle? Pergunta o João Antônio. O Sérgio Pinheiro, tio Júlio, tenho refluxo à noite, a dificuldade de dormir quando janto. A Márcia Ribeiro, fale sobre refluxo, sofro constantemente desse mal-estar. Então, refluxo, o que é o refluxo e como diminuir os seus efeitos, doutor Gustavo Morales? Boa noite. Opa, peraí, tá botado aqui, o boca aberta. Pelo convite, né? É um prazer estar nessa junta médica, junto com meus colegas da Santa Casa, em especial com o professor Júlio Pereira Lima, né? Meu professor de gastro, meu mentor, né? Meu orientador da minha dissertação de mestrado. Então, um carinho enorme pelo doutor Júlio, eu chamo de professor, né, professor? Bom, a doença do refluxo já é uma doença esofagiana, né, de junção esofagástrica. É uma questão do músculo diafragma, uma questão mecânica, onde tu tem a junção ali no músculo diafragma, que separa o tórax do abdômen um pouquinho mais frouxa, e o ácido consegue voltar contra uma fisiologia normal. Volta do estômago para o esôfago, é isso? Volta exatamente, do estômago, conteúdo alimentar, conteúdo ácido. Para tu ter uma ideia, o ácido clorídrico, num estômago normal, ele tem o pH de 2. Ele é extremamente potente. Ele equivale, assim, em potência, para vocês terem uma ideia, com o ácido sulfúrico. Então, o lugar dele é dentro do estômago. Quando ele consegue voltar contra a fisiologia normal para cima, porque existe uma questão mecânica, uma porta entreaberta, digamos assim, ele acaba machucando o esôfago. Como se fosse um sifão. Como se fosse um sifão. Ele volta para cima e acaba machucando o esôfago, que é um epitélio que não está preparado para receber essa acidez. E os sintomas são vários, né? E o tratamento vai depender de acordo com a gravidade de cada caso. A pergunta aqui, tem alguns alimentos que produzem mais refluxo? Tem algum tipo de alimento? Veja bem, os alimentos não têm culpa no cartório. A doença ela é mecânica, né? Uma alteração de porta. Claro, quando tu tem um machucado de esôfago, que é a consequência inflamatória, se transitar por cima um café expresso, vai dar mais sintomas com o purê de batata. E aí a solução é só cirúrgica, não? Não. Tem tratamento, tem vários tipos, como eu te disse, intensidade de processo, tem vários graus de intensidade. Isso é definido pelo exame de endoscopia, né? E uma delas, né, é a contribuição da cirurgia, né, nos casos mais extremos, nos casos que não respondem ao tratamento clínico, tratamento farmacológico. Mas os alimentos em si não machucam diretamente, né, em termos de refluxo. O esôfago, a junção do esôfago com o estômago. Agora, se o paciente tem um machucado já existente, como o Weston falou com relação ao estômago,
É claro que um alimento vai produzir mais sintomas que o outro. Alimentos quentes e frios, muito quentes ou muito frios, podem machucar o esôfago e essa válvula e essa porta e, por consequência, o estômago? A gente costuma dividir o estômago em segmentos, né? Tem a parte superior do estômago, a parte da garganta, que é o esôfago cervical, tem o esôfago no meio do peito, que é o torácico, e essa parte do refluxo que é lá embaixo, né? Que é o esôfago distal. As agressões, elas geralmente são 4 para esôfago. 3 vêm de cima, que é a água quente, acima de 70 graus Celsius, o cigarro, né, e a bebida de álcool. Com relação à bebida de álcool, quanto maior a concentração de álcool por ml, né, por 100 ml de líquido, maior é o dano no epitélio do esôfago. Então, os destilados produzem mais dano, por exemplo, que a cerveja, que um vinho. Né? Então, água quente, sim. Nós temos o costume aqui no sul do chimarrão, né? Então, se tu tomar uma água muito quente, acima de 70 graus, tem uma chance de machucar o esôfago por dentro. E o agressor que vem de baixo é o refluxo, que a gente acabou de falar. Ah, certo. Obrigado, doutor Gustavo Morales, nessa primeira manifestação. Julinho, o doutor Júlio, o professor Júlio Pereira Lima, vou ler para ti aqui algo que está na Bíblia, hein? 2000 anos. Bom, vamos lá. O apóstolo Paulo escrevendo para um jovem, discípulo, Timóteo. É o Julinho escrevendo para o Gustavo Morales. Não continues a beber somente água. Toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Vinho é considerado benéfico para o estômago, até como se fosse uma terapia para o estômago, mas tem a ver com a quantidade, né? Tem a ver com a quantidade. Tem tudo a ver com a quantidade, né? Assim, até uma coisa histórica, né? Nos anos 80, só se tratava úlcera tirando a acidez do estômago, né? A droga inicial era cimetidina, ranitidina. E foi feito na Inglaterra um estudo que deram pacientes com úlcera de estômago ou de duodeno, deram para eles cimetidina e proibiram eles de tomar álcool. E o outro grupo deram cimetidina e liberaram álcool que eles quisessem em quantidades moderadas. E os que beberam fecharam mais rápido as úlceras do que aquele grupo que era proibido de beber. Né? Claro que não se deve exagerar, levar isso aí. Então, o álcool em grande quantidade, principalmente, de repente, uma pessoa toma uma garrafa de uísque numa noite, uma baita de uma bebedeira, pode chegar a nível de provocar lesão de estômago, da pessoa vomitar sangue, porque provoca uma gastrite erosiva. Isso é possível, tá? Então, assim, grande quantidade de álcool lesa o estômago, lesa o esôfago também, associado a câncer de esôfago e a câncer de estômago também, quando se faz uso diário, ou seja, pessoas alcoólatras, em geral, né? Isso aí pode realmente levar. Então, uma quantidade moderada aí, a Bíblia está correta, não faz mal. O Paulo Teitelbaum pergunta aqui, nosso ouvinte, mais ou menos, o Gustavo até já falou sobre isso, mas voltando aqui, sobre hérnia de hiato, mesmo operando, ela pode voltar a incomodar? Pode. A hérnia de hiato, depois de operada, se for seguir os operados entre 5 a 10 anos, no mínimo aí 1/3 deles vai voltar a ter a hérnia, vai voltar a ter refluxo. Explica o que é a hérnia. É essa porta aí que fica meio bamba, fecha e abre? Exatamente. Fecha. A hérnia de hiato é uma porta meio bamba, né? Um pedacinho de estômago que está dentro do tórax. O estômago deveria estar quase que inteiro dentro da barriga, do abdômen. E uma hérnia é um órgão fora da sua cavidade original. O que quer dizer isso? Ele não está onde ele deveria estar. E aí é um pedacinho de estômago, né, que está dentro do tórax, do peito. Que isso, aí fica aquela porta entreaberta que faz gerar o refluxo. Obrigado. Doutor Antônio Weston, tem um ditado popular que diz assim, para esse assunto aí tem que ter estômago forte. Para aguentar a política brasileira. Eu sou um que vivo da política todo dia, apresentando Boa Tarde Brasil. Chega sexta-feira, eu faço um programa mais leve para tirar a toxina. Mas isso significa que nós podemos... o quanto nós somatizamos as nossas pressões psicológicas, emocionais,
econômicas, nós somatizamos no estômago. O estômago pode sofrer somatização de nossas pressões, doutor? Esse é um assunto muito interessante, né, Júlio? Porque existia no passado uma expressão popular que chamava-se gastrite nervosa ou úlcera nervosa, né? Isso era comum a gente ouvir e, de uma certa forma, ainda ouve com alguma frequência parte dos nossos pacientes. O que acontece, né? Estados emocionais mais alterados, né? Excesso de ansiedade, excesso de preocupação, eles podem sim causar sintomas no estômago, especialmente naquelas pessoas que já têm algum problema. Então, vamos lá. Uma pessoa que tem uma gastrite ou, como o Dr. Gustavo e o Dr. Júlio falaram, doença do refluxo gastroesofágico, se elas se encontram muito ansiosas, se elas se encontram muito preocupadas, sim, os sintomas eles vão ficar mais intensos. Por exemplo, que sintomas? A famosa azia, né? Que é aquela sensação de queimação que a pessoa tem ou na região do estômago ou para cima, em direção aqui ao tórax, né? Por exemplo, também aquela sensação de estufamento, né? Principalmente que ocorre depois da alimentação. Então, é comum que as pessoas digam: olha, doutor, eu como muito pouco, ou com o pouco que eu como, o meu estômago já parece um balão, vamos dizer assim. Pois é, isso aí. Então, da onde é isso? E isso vem de dois aspectos. Primeiro, porque sim, às vezes alguns estados emocionais provocam um aumento da intensidade dos sintomas, e outro que acontece também é o seguinte: a gastrite, que é, como a gente comentou, uma inflamação da mucosa do estômago, ela produz um fenômeno químico, chama-se fermentação. O que é isso? Exatamente, é a produção de gás no interior do estômago. Então, de fato... Mas todo mundo que tem gases é porque tem uma gastrite, não? Não. Existem uma infinidade de causas. Uma delas é a gastrite. Outra até não está relacionado a nenhuma doença, nenhuma patologia, mas a gente vê com grande frequência, que é o hábito de comer, o hábito de ingerir o alimento muito rápido, né? As pessoas às vezes estão com pressa, aquele horário do almoço, né, que tem poucos minutos para comer, a pessoa senta e já tem que sair correndo. Isso faz com que a pessoa coma muito rápido, mastigue poucos alimentos, então os alimentos entram praticamente inteiros dentro do estômago, e que naquela pressa de comer também a pessoa engula muito ar. Além do alimento, vai ar para dentro do estômago pela pressa em comer. Então, e isso também está relacionado a fatores emocionais, né? Às vezes a ansiedade também causa isso. Então, essa história de ter estômago forte. Ter estômago forte. Porque repercute. É bem comum que as pessoas nos digam: olha, doutor, eu estou mais nervoso. E é bem comum que as pessoas, às vezes, nos digam que quando tiram férias, melhoram dos sintomas também. Porque estão mais tranquilas, estão mais descansadas, enfim. E os sintomas gástricos, eles melhoram, e em especial a questão do refluxo, né? Que melhora bastante com o estado emocional melhor. Doutor Gustavo Morales, a nossa ouvinte aqui, a Ana Laura Vicentina, pergunta sobre o jejum intermitente. Faz mal ou faz bem? Comer demais, aí eu emendo aqui, comer demais faz mal, e comer de menos faz mal também? E esse jejum intermitente? Deixa eu desbotar aqui. Várias modas, né? Com relação a essa questão da dieta. O mais importante não é o intervalo de jejum, o importante é comer e se alimentar bem, né? O jejum prolongado, se tu tem uma situação inflamatória de estômago, não vai ser bem-vinda, né? Porque o ácido vai estar lá sem estar tamponado pelo alimento ingerido. Então, o pH vai ficar extremamente ácido e, consequentemente, os sintomas vão piorar. Então, um paciente que tem uma patologia gástrica deveria consultar realmente um especialista antes de começar com qualquer tipo de dieta, essas, né? Que voltam, né? Que estão na moda, digamos assim. A dieta da lua, o cara come tudo, até a lua, tem de tudo, né? E não adianta eu fazer um jejum por um intermitente de 12 horas e depois comer muito, né? De maneira errada.
Vai recuperar as calorias ali. Outra coisa aqui, doutor. Chás em cápsula, pergunta o Marcelo Rubim, são prejudiciais frente ao chás infusão? Eu nem sabia que existe chá em cápsula. Eu também não saberia te informar. Cuidado com os chás que a gente sempre tem que ter, é saber como é que foi processado esse chá, né? Essas plantas secas, digamos assim. Porque às vezes elas trazem consigo algumas infecções, alguns fungos, como é que foi armazenado, né? É manipulado, ou tem um CNPJ por trás, alguém responsável. Tudo passa pelo estômago, pode machucar o esôfago também, e principalmente o fígado. Uma pergunta de gaúcho. O cuidado é enorme com relação a isso. Uma pergunta de gaúcho do mesmo Marcelo, ele pergunta assim, tomar mate faz mal? Não, tomar mate não faz mal. Faz mal é Tem gente que toma mate todos os dias. Não tem problema. Não? Tem gente que toma mate todos os dias e vive muito bem por muito tempo. A questão é a temperatura do mate. Né? Doutor Júlio, o que é uma úlcera e uma gastrite? Qual é a diferença entre úlcera e gastrite? Deixa eu tirar aqui. Oi, vai lá. Oi, vamos lá. A úlcera é uma ferida, né, no estômago ou no duodeno. O duodeno são os primeiros ocorre bem no início do intestino delgado, né, logo depois, terminou o estômago, nos primeiros 10 centímetros é que se pode ter úlcera, chamada úlcera péptica. Né? A gente chama de úlcera de estômago, mas a maioria das úlceras não são no estômago e sim no duodeno, no início do intestino, que são criadas, hoje em dia se sabe que isso tem causa não só o excesso de acidez, mas também por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Então, essa bactéria provoca mudanças, né, tanto no revestimento interno do estômago quanto do intestino, e que leva à formação dessas úlceras. Tá? E então a úlcera deve ser tratada eliminando essa bactéria, além de se dar remédio para tirar a acidez. A gastrite, a pergunta era úlcera e gastrite, né? A gastrite é que o Dr. Weston pontuou, a inflamação, mas não chega a ter úlcera, não chega a ter ferida. A úlcera é um passo adiante da lesão da gastrite, ela é mais grave. Essa bactéria que o senhor falou é 50% da população, a bactéria Helicobacter pylori, 50% da população, 50% da população brasileira tem. Eu fiz a endoscopia com o senhor, tive que tomar um remédio uma vez por dia, horroroso, amarguento, minha boca ficou amarga durante 14 dias. E ainda me perguntou aqui, Weston, o Julinho, tu quer tomar 7 dias sem beber ou 14 dias podendo beber? Só que eu tomei 14 dias, tentei dar uma desperto, só que a minha boca ficou tão amarga que eu não podia tomar chopp. Bom, essa bactéria ocorre mais ou menos hoje, atualmente, metade da população brasileira, né? Que mais? Ela é mais frequente nas pessoas que têm mais idade, tá? Não só porque tiveram mais tempo de adquirir a bactéria, como a bactéria ela é, em geral, adquirida na infância. Até 80%, ou seja, 4 de cada 5 pessoas pegam a bactéria até os 15 anos de idade. Pega como? Pega como? Ah, Júlio, tu não vai gostar de ouvir, mas vamos lá. Eu já ouvi, estou te perguntando que eu sei. Tá? A transmissão é fecal-oral, das fezes para a boca. Tá? Não lava a mão? Não lava. Outra pessoa, por exemplo, foi evacuar, fazer cocô, não lavou a mão depois, colocou em ti a mão na tua camisa, no teu sanduíche, na tua camisa, aí tu bota a mão ali, depois tu bota a mão na boca, tu acaba engolindo o resto de fezes da outra pessoa. Tá? Essa é a maneira mais E só se descobre comum. Só se descobre essa bactéria pela endoscopia ou tem outro exame? Não, existe um método respiratório que não se faz no Brasil, praticamente não se faz no Brasil, existe também exame de sangue, só que a endoscopia tem uma grande vantagem. O exame de sangue, por exemplo, se for feito em ti exame de sangue, que trataste a bactéria, o exame de sangue vai dar positivo. Então, ou seja, mesmo aqueles tratados permanecerão com o exame de sangue positivo. Então, a endoscopia tem uma grande vantagem de ver se a pessoa está com a bactéria
E não só isso, né? Ver outras lesões que possa ter no esôfago, estômago do odeno, né? Então, essa seria o melhor método, sem dúvida nenhuma, é a endoscopia para isso. É difícil encontrar alguém com mais de 50 anos que não tome omeprazol. Virou quase que... Moda. É para proteger... não sei se é moda, mas é para proteger o estômago, o omeprazol? Não deveria, mas é usado. O omeprazol é uma bela droga, uma droga mais antiga, mas que funciona, tá? Ele diminui a acidez do estômago. Diminuindo a acidez do estômago, ele vai servir para tratamento de úlcera, em especial de refluxo. E também para proteger o estômago de anti-inflamatórios. Então, por exemplo, a pessoa foi num traumatologista, quebrou o braço. Vai receber uma semana de Voltaren ou algum anti-inflamatório, de diclofenaco. Isso pode dar uma grande lesão de estômago. E aí se usa o omeprazol para proteger o estômago dessa pessoa. E o pantoprazol? Eu tenho um ouvinte, Jorge Ramos, e tem o hernia de hiato, tomo pantoprazol 40 toda manhã, fazem uns 5 anos, tomo constantemente. Isso não causa problema? Não tem que ter um intervalo de tempo, parar um pouco? A Dulce Vaz pergunta também, tomar pantoprazol sempre, qual é a consequência? Tem alguma consequência? Assim, tem estudo de segurança dessas drogas, né, do pantoprazol, do omeprazol, esomeprazol, etc., né, de segurança de 15 anos já. Talvez tenha mais, o último que eu li faz alguns anos era de 15 anos. O que realmente essas drogas podem causar de efeito colateral é que, mal ou bem, a acidez do estômago, ela é uma proteção, é uma barreira de proteção a infecções. E quem tira essa barreira está mais sujeito a ter infecção intestinal e outras infecções também, até mesmo de pulmão. Então, quem usa cronicamente esses remédios tem mais chance de ter diarreia, de se comer uma comida contaminada, pegar uma gastroenterite, uma colite. Esse é o risco, né? Mas para isso tem que comer comida contaminada. Se comer uma comida não contaminada, não tem problema. Obrigado, doutor Júlio. Doutor Antônio Weston, eu não gosto nem de falar o nome. As pessoas não gostam de falar o nome. A doença aquela, o senhor é especialista nessa doença no setor gástrico, o câncer gástrico. Da onde ele se origina? Ele pode ser uma gastrite que virou um câncer? Ele pode ser uma bactéria que não foi tratada que virou câncer? Da onde veio o câncer de estômago? Júlio, o câncer de estômago, assim como outros tipos de câncer, muitas vezes vem de uma conjunção de fatores. Às vezes a gente não identifica um fator isoladamente. Mas vamos lá. O Dr. Júlio agora comentou sobre o Helicobacter pylori, estávamos conversando, e sim, o que acontece é que o Helicobacter pylori, há alguns anos atrás, foi identificado como, que é uma bactéria, né? Foi identificado como sendo um fator de risco, né, para o desenvolvimento do câncer de estômago. Então, sempre é interessante, à medida em que se a pessoa é portadora dessa bactéria, se foi diagnosticado por uma endoscopia, como o Dr. Júlio comentou, é interessante que seja feito o tratamento, esse que tu fizestes, né, com antibiótico, que realmente ele é um tratamento forte, ele é um tratamento pesado, mas ele é importante, porque ele erradica essa bactéria e diminui o risco do desenvolvimento do câncer de estômago. Quais são os sintomas do câncer, doutor? Quais são os sintomas que a pessoa pensa assim, peraí, eu tenho que ir urgente ao médico, eu estou sentindo tal e tal sintoma? Essa é uma questão bem importante, Júlio, porque às vezes os sintomas do câncer de estômago se confundem com sintomas de gastrite, ou de úlcera, ou até às vezes de refluxo, né? O que acontece? É uma sensação de desconforto, né, que a pessoa tem, principalmente depois da alimentação, né? Esse desconforto é manifestado ou por dor ou por uma sensação de inchamento, de estufamento do estômago. A pessoa come e sente que o estômago está muito estufado, né?
Então, esse é um dos sintomas. Outro sintoma é a própria dor, né? A dor situada na região do estômago, e aí tem uma característica, é uma dor contínua, não é uma dor que cede. Se eu como, dói, se eu não como, não. Se come, piora, mas mesmo quando não come, continua a dor. E vamos dizer assim, um sinal que eu considero muito importante é o emagrecimento, é a perda de peso. Então, se a pessoa que às vezes está acostumada, porque tem problemas gástricos de muito tempo, mas como se diz, vai levando, tá? Mas lá pelas tantas, se começa a ocorrer perda de peso, em especial se essa perda for importante, então esse é um sinal chamado um sinal de alarme para que a pessoa realmente busque um especialista, converse com um gastroenterologista, né? Qual é o índice de cura, doutor? Qual é o índice de cura? Ele é um câncer que mata muito, não? Olha, ele é, como outros tipos de tumores, Júlio, a resposta à tua pergunta depende muito do seguinte fator. O quão precoce for o diagnóstico, quanto mais precoce, quanto mais cedo se faz o diagnóstico do câncer de estômago, isso é comum para outros tipos de tumores também, mas nós estamos falando do estômago. Então, quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, maior é a chance de cura. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais a pessoa demora para buscar o recurso, quanto mais se estende, né, o diagnóstico, quanto mais tempo a pessoa procura levar, não, eu vou levando, não é nada, enfim, às vezes a pessoa pode estar perdendo a sua chance de cura. O câncer de estômago, sim, ele tem cura. Ele pode ser curado desde que tratado no momento certo, no momento adequado. E ele é metastático, não? Ele pode metastatizar, assim como outros tipos de câncer, e a possibilidade, a chance dele metastatizar, o que é metastatizar? É sair ali uma célula, um pequeno fragmento daquele tumor e ir se alojar em algum outro órgão, fígado, peritônio, enfim. A chance de haver uma metástase, ela está diretamente relacionada com o tempo de evolução da doença. Quanto maior for o tempo de evolução da doença, maior é a chance de ocorrer uma metástase. E, de fato, quando ocorrem as metástases do câncer de estômago, a possibilidade de cura, ela não fica zerada, mas ela fica muito reduzida. Então, daí a importância que a pessoa busque. Eu citei a questão do Helicobacter pylori, existe também outros fatores de risco, por exemplo, história familiar, tá? Se a pessoa já tem um histórico, pai, mãe, irmãos, enfim, que tiveram câncer de estômago, bom, é interessante entrar num programa de prevenção. E outros fatores são hábitos, né? Alguns hábitos, ou vamos dizer assim, maus hábitos, né? Do consumo excessivo e frequente de bebida alcoólica e do cigarro. Em especial se esses dois fatores estão associados. Se a pessoa usa com frequência bebida alcoólica, ou se ela fuma muito, ou se as duas coisas, esses dois hábitos em conjunto, eles potencializam o risco do câncer gástrico. Estamos conversando aqui sobre o estômago. O Junta Médica de estreia dessa segunda-feira, dia 6 de março, num oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Conosco o doutor Antônio Carlos Weston, mestre em gastroenterologia, presidente da Associação Brasileira de Câncer Gástrico e chefe do setor de cirurgia da Santa Casa. Também conosco o doutor Gustavo Morales, gastroenterologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e o meu amigo, o professor Dr. Júlio Pereira Lima, professor titular de gastroenterologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, chefe do setor de endoscopia da Santa Casa de Porto Alegre e ex-presidente da Sociedade Gaúcha de Gastro. O doutor Gustavo Morales, aqui a pergunta é a seguinte: quando fazer endoscopia? E o nosso ouvinte aqui, o Luciano da Silva, pergunta assim: os exames de endoscopia e colonoscopia podem ser feitos juntos?
Eu respondo, porque eu fiz juntos. Agora, só uma coisa antes, alguém reclamou que o meu som está ruim. Me monitore, o meu som está muito ruim, muito diferente dos demais? Eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Está todo mundo me ouvindo bem? Então tá. Doutor Gustavo Morales, endoscopia. Dá para fazer endoscopia e colonoscopia junto? Quando fazer endoscopia? Bom, tem duas situações, né? Em termos, quando tem sintomas, e os sintomas são persistentes, né? Geralmente, em gastroenterologia, a persistência, a cronificação dos sintomas se dá a partir de 2 semanas, porque situações agudas são muito comuns no nosso dia a dia, né? A gente costuma falar que o estômago não diz não. Então, se a gente comer alguma coisa que não cai bem, a gente vai ter sintomas 2, 3 dias, mas são autolimitados. Então, as situações agudas não há necessidade de fazer um exame de endoscopia, a não ser que tu tenha algum sinal de alerta, né? Um sangramento digestivo, alguma coisa do gênero. Mas, então, respondendo, cronificação dos sintomas que persistem, né? E a cronificação pode ser de 2 maneiras, ou por mais de 14 dias, ou quando o paciente tem a que a gente chama de flutuação, né? Ele olha para trás e observa que nos últimos anos, nos últimos meses, ele está sempre sentindo o mesmo sintoma recorrer, né? Recidivar. Então, a indicação ela é quando tem sintomas, ou a segunda um grande indicador de exames é em termos de prevenção. E cada órgão tem realmente uma data de se iniciar a investigação através do exame endoscópico, né? Por exemplo, o intestino, que é o câncer de intestino, até pouco tempo atrás era 50 anos de idade, e justamente por se observar que a vigilância endoscópica reduziu muito o câncer em pessoas acima de 50 anos, não privilegiando as pessoas mais jovens, em 45 a 50, se optou por trazer o primeiro exame para 45 anos. Então, o intestino, em pacientes assintomáticos, hoje a orientação é 45 anos de idade, né? O estômago pode ser por aí, 40 anos de idade. Quanto tempo tem que repetir, doutor? São muitas variáveis, depende do que tu encontrou no primeiro exame, depende da história familiar, como o Weston falou, né? Depende do número de lesões que tu encontrou no exame anterior, né? Depende dos fatores de risco. Então, o estômago é um capítulo, o intestino é outro. Mas é muito comum, justamente para ter pessoas acima de 40 anos de idade, 45 anos de idade, tu acabar fazendo os 2 exames no mesmo tempo de dormir, que a gente chama, né? Na mesma sedação feita pelo médico anestesista. Hoje isso se deve faz ser repetido tranquilamente. Assim, no mínimo de 5 em 5 anos, não? Varia, tem de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, tem lesões de estômago, tem que olhar de 2 em 2 anos, vai depender muito do achado endoscópico. Mas, assim, grosseiramente, para quem não tem nenhum tipo de fator de risco, o intervalo de 5 anos é muito adequado. E por que isso, né? Porque a cinética de crescimento tumoral dos tumores digestivos, excetuando o pâncreas, é bem mais lenta comparado ao câncer de mama, por exemplo. Tem que ser um exame anual. O câncer de próstata tem que ser um exame anual. O tubo digestivo ele se pressa para fazer prevenção, mas, porém, tem um crescimento muito lento, então tu consegue intercalar mais o tempo de exames. Então, 5 anos é uma data para quem não tem fator de risco nenhum e nenhum tipo de lesão. O nosso ouvinte, Luiz Carlos Paraguaçu, pergunta o seguinte: a esposa dele fez uma endoscopia e tinha vários pólipos. Foram retirados alguns para fazer biópsia. Sobraram os outros. Deve se preocupar? Geralmente, o pólipo de estômago é um pólipo de células normais, que a gente chama de glândulas fúngicas. E a gente observa nos exames endoscópicos que esses tipos de lesão, que são células normais que cresceram em relevo, às vezes são muito frequentes e muito numerosos. Então, o endoscopista tira os maiores, faz uma análise da patologia, e se todos confirmarem que realmente se trata da mesma coisa, não há necessidade de tu fazer uma retirada completa desse tipo de lesão. Mas cada caso tem que ser avaliado, né, com o seu especialista. O José Luiz Piazza pergunta: existem alimentos que ajudam a combater ou amenizar a gastrite? Sim, existem alguns alimentos que protegem a mucosa do estômago, né, principalmente antioxidantes, né? Então, os alimentos ricos em vitamina C e vitamina E são extremamente protetores, né? Tu citou ali inicialmente o limão, né, o shotzinho de limão. O limão é um excelente alimento para proteção do estômago, desde que tu não tenha machucado, como o Weston falou, no teu estômago, né? Senão tu vai ter muitos sintomas. Mas a vitamina C e a vitamina E são muito protetores para o estômago, sim. A Michele Miller pergunta: tomar água com limão em jejum faz bem ou faz mal? Então, depende, né? Se ela tiver um estômago normal, faz muito bem, que ela vai estar prevenindo o câncer, porque é um potente alimento antioxidante, né? Que protege a mucosa do estômago.
Agora, se ela tiver uma úlcera gástrica, uma úlcera de estômago, ela não vai gostar muito do sintoma que ela vai ter. Tá certo. Doutor Júlio Pereira Lima, existe uma explicação clínica para tomar pouca água antes de tomar comprimido que evita a chance de o remédio começar a ser diluído na garganta? Procede ou é lenda? Pai, deixa eu sempre lhe muto aqui. Vai lá, é lenda? Lenda. É muito importante, toda vez que for tomar comprimido, tomar ele no mínimo com meio copo d'água. Jamais, como a gente vê em filme americano, eles ficam tomando comprimido no seco, porque esse comprimido pode trancar no esôfago e produzir lesão, que se chama esofagite por pílula, né? Inflamação do esôfago por comprimido, às vezes lesões bem feias que dão dor no peito, pode até mesmo, de tantas vezes que socorrer, provocar estreitamento no esôfago, que pode impedir a pessoa de engolir direito se socorrer várias vezes. Então, toda vez que se engolir comprimido, se toma o comprimido com no mínimo meio copo d'água. Jamais deitar depois de tomar um comprimido por 5 minutos. Ou seja, a pessoa toma o comprimido, não pode tomar esse comprimido deitado, e se for tomar o comprimido antes de dormir, não deitar por 5 minutos e tomar com meio copo d'água. Então isso é muito importante. De quanto em quanto tempo, a pergunta do Egídio Lazário Farias, de quanto em quanto tempo é bom tomar remédio para vermes, quem tem ou não cães e gatos? Tem muito... cão e gato? Depende se passeia, se vai no parque com cão, com gato também, né? Mas chama-se desverminar alguém, né? Na verdade, não existe algo estabelecido para isso, né? Mas uma pessoa que não tenha sintomas, tá? Não tenha sintomas e tenha bicho em casa ou vá seguido à fazenda, poderia fazer desverminação anual, até porque são remédios, né, que não fazem mal, que não são absorvidos. Então não teria maior problema. Tem o João Antônio diz assim, ó, eu tomo... deixa eu ver se eu acho aqui que ele diz... Antes disso ele perguntou assim, tem algum exercício para controle do refluxo? Tem um exercício físico? Exercício físico não tem. O que se faz e que se recomenda em termos de refluxo é a pessoa não deitar por 2 a 3 horas depois de comer, né? Então, assim, isso é um grande problema. Tem uma das primeiras pessoas aí que perguntou que essa pessoa comia e já ficava à noite, às vezes chegava a acordar por refluxo. Então, assim, essa pessoa não é a que faz não deitar depois de comer. Então, isso é muito importante para quem tem doença do refluxo. Me diz uma coisa, aí é uma pergunta minha. Eu antigamente, eu tomava vinho branco e me dava muito gás que me apertava o esôfago. Eu não conseguia, tinha dificuldade de respirar. Tá, desculpa te interromper, Júlio. O que tu chamas de te dava gás? Tu arrotava depois? Ficava com o peito... A primeira vez que me deu isso, eu achei que fosse me dar alguma coisa no coração. Me fui para o hospital e os caras disseram assim, cara, tu tem que peidar ou arrotar. Era gás. É refluxo. Refluxo, na verdade, que está subindo. Mas não dava aquele azia nem nada, só ficava... Não, mas pode... É só gases. É que as pessoas têm uma noção que o único sintoma de refluxo é a azia ou a regurgitação, né? Que é o retorno do que está dentro do estômago subir para o esôfago e para a boca. Né? Que às vezes os pacientes chamam isso de refluxo, mas o correto é regurgitação. E azia, não, pode dar dor no peito, refluxo pode dar dor no peito, refluxo pode fazer trancar a comida no peito, refluxo inclusive pode dar rouquidão, tosse, pigarro na garganta. Então tem vários sintomas que são atribuíveis aí à doença do refluxo. Entre eles isso que tu tiveste, de ter uma crise de dor no peito, de mal-estar no peito depois de comer ou beber, etc. Não, isso só acontecia quando eu tomava vinho branco. Bom. Acho que eu tomava vinhos brancos ruins, agora estou tomando vinho branco bom. Aí não tem. Quando que a pessoa pode identificar se o problema é no estômago ou é o fígado? Porque eu comi e me fez mal. Eu estou ruim do estômago ou do fígado? A pessoa não sabe. Coisas completamente diferentes. O fígado, ele praticamente não produz sintomas, o fígado em si, né? Porque o fígado ele não é inervado.
não tem inervação, então não dói o fígado, a não ser que o que é inervado, existe uma cápsula que envolve o fígado, se o fígado incha, aquilo vai produzir dor. Então os pacientes pensam que estão tendo dor de fígado e na verdade é de estômago que eles estão tendo, porque a dor de estômago pode refletir também embaixo da costela direita ou da esquerda também, e as pessoas acham que é fígado, mas na verdade é estômago. Eu comi, me fez mal, não tem absolutamente nada a ver com o fígado, tem a ver com o estômago. Pois é, a pessoa que está sempre ruim do estômago, a que deve, está sempre enjoada. Como assim? Está o dia inteiro e nauseada? Não, com frequência, com muita frequência ela está enjoada. O que tem isso? Qual é a pergunta? Isso é problema no estômago? É gastrite, bom, por exemplo? Algum problema? Não, a maioria das vezes isso é problema emocional. Tá? Doenças de estômago podem dar esses sintomas, tá? Mas a maioria das vezes é problema emocional. Ou algum remédio que essa pessoa está usando, que são causas mais comuns de enjoo. A água de Porto Alegre, às vezes, problemas de algas e tal, aquele negócio pode causar... Fica aquele gosto... Não, aquele fica com um gosto ruim. Aí pode dar náusea pelo gosto ruim que fica quando está em seca, em janeiro, às vezes acontece isso, realmente, da água de Porto Alegre. Eu não me lembro se esse ano isso ocorreu, mas ano passado tinha ocorrido. Obrigado, doutor Júlio. Doutor Gustavo Morales, já lhe fiz essa pergunta, mas como a audiência vai se renovando, jejum intermitente faz mal para quem tem gastrite e refluxo? Pergunta a Priscila Gomes. Faz, dá muitos sintomas, porque, como eu te disse, né, o alimento... Vamos fazer uma analogia com uma panela de água fervendo, né? Que seria um estômago normal, borbulhando ácido. Se tu bota uma batata dentro, a água para de ferver. Então, quando a pessoa come, mistura no ácido do estômago, ao pegar fica mais alcalino, e os pacientes que têm machucado sentem um certo alívio, né? Então, se tu tem um jejum muito prolongado e se tu tiver refluxo, tem uma tendência de ter mais sintomas. Se tiver a junção aberta, o ácido vai voltar com mais intensidade, com mais acidez, mais lesivo e, consequentemente, mais sintomas vão surgir. E com relação ao estômago, a mesma coisa, né? Então, se tu tiver uma úlcera de estômago, um jejum prolongado não vai ser satisfatório. Ela completa a pergunta dela perguntando se quem tem gastrite e refluxo deve comer a cada quanto de tempo? De 4 em 4 horas? Quem tem gastrite e refluxo tem que tratar a gastrite ou refluxo, deixar o estômago normal e comer que nem uma pessoa normal. Essa é a orientação. Não tem que buscar. A dieta não é terapêutica. Tem que tratar, investigar o que está acontecendo. Gastrite é totalmente diferente de refluxo, o tratamento. Tratar o que está observando, deixar o estômago ou o esôfago sadio e poder se alimentar normalmente. Essa é a orientação correta. O José Luiz Piazza faz uma pergunta que me abre também perguntas de algumas lendas de antigamente. Ele pergunta o seguinte: qual o intervalo recomendado para a prática de exercícios físicos após uma refeição? Antigamente se dizia que depois de almoçar não podia tomar banho, porque o sangue vem para a pele, falta no estômago. O que tem de lenda nisso e qual o tempo que pode, depois de almoçar, pode fazer algum tipo de exercício, desde uma caminhada até ir para a academia? A famosa congestão, né? Nós temos que pensar, isso é mais uma resposta vascular, né? A gente tem em torno, uma pessoa de 1,70 m, 70 kg, tem 5 litros de sangue. Quando se alimenta, grande volume desse sangue vai lá para a região da barriga, para poder absorver os nutrientes ingeridos. E se ela vai fazer uma atividade mais intensa, né? Fazer uma natação, entrar no mar, ou fazer uma atividade de corrida, acaba a musculatura recrutando também um pouco de sangue. Isso pode levar um débito de sangue um pouco reduzido para o cérebro e o paciente pode desmaiar. E se está nadando, pode morrer afogado por causa disso, né? Então, a gente tem que realmente esperar um período determinado de tempo, geralmente 3, 4 horas, para fazer uma bela digestão, para depois começar a fazer atividade física. Isso pós uma refeição maior, né? Tipo um almoço, uma refeição principal, digamos assim. Por isso que eu não faço exercício, porque eu como de 3 em 3 horas. Aí não... A Michele Miller pergunta o seguinte: tem como identificar a causa da gastrite, como saber se é medicamentosa ou não? Aliás, medicamentos são causa recorrente de gastrite?
São causas recorrentes, né? O Aston acabou de citar, ele falou sobre os anti-inflamatórios. Nós temos dois principais vilões com relação à inflamação do estômago, que é um de que o Júlio falou, que é o Helicobacter pylori, que é essa bactéria que a gente pega através da transmissão essa fecal oral, por alimentos contaminados, geralmente, né? E o tipo de apresentação do machucado da bactéria no exame de endoscopia é totalmente diferente do tipo de machucado que a gente observa nos medicamentos, que seriam a segunda causa. Quais medicamentos podem machucar o estômago? Os anti-inflamatórios não esteroides, né? Então, lá o ibuprofeno, cetoprofeno, piroxicam, enfim, tem várias marcas, né, dos anti-inflamatórios. Os salicilatos, aspirina e derivados, e os relaxantes musculares de ação periférica, Tandrilax, Dorflex, enfim, que são medicamentos que a gente utiliza no dia a dia, né? E às vezes o paciente tem as duas coisas. O paciente já tem uma inflamação basal por ter a bactéria e acaba tomando um anti-inflamatório desses, como o Júlio falou, foi no traumato, quebrou o braço, etc. 2 dias de anti-inflamatório já produz uma confusão grande, né? Então, esses são os medicamentos principais, os anti-inflamatórios, salicilatos e relaxantes musculares de ação periférica. E um pouquinho do corticoide também. O Marcelo Souza, acho que é o telefone do Julinho. O Marcelo Souza diz o seguinte: Júlio, dizem que os anti-inflamatórios, em cima disso que tu está falando agora, são um veneno para o estômago. Pergunto se existe alguma classe de anti-inflamatório menos agressivo ou mais agressivo. Até existe, né? Até a indústria farmacêutica tentou fazer uns anti-inflamatórios mais seletivos, alguns já vêm junto com omeprazol, pantoprazol, mas do ponto de vista prático, eu não utilizo isso no consultório. Os anti-inflamatórios, todos eles, mesmo esses que já vêm um pouquinho mais seletivos, eles machucam o estômago também. Não quer dizer que eu seja contra o uso de anti-inflamatórios, claro que não. Eu mesmo uso anti-inflamatório. Mas o paciente tem que usar e tem que saber qual é a sua história pessoal de sensibilidade ao medicamento. Às vezes, tu pode usar junto o pantoprazol, dose dobrada, enfim, né? E às vezes, esses anti-inflamatórios mais seletivos, eles tendem a ser muito mais caros. Então, às vezes, é mais simples tomar um ibuprofeno, um diclofenaco, são medicamentos mais simples, e proteger o estômago com pantoprazol, com esomeprazol. Sai mais barato, inclusive, né? Que tu for usar um medicamento mais seletivo, que a gente sabe que, do ponto de vista prático, não são tão seletivos assim. Obrigado. Doutor Antônio Weston, paciente transplantado, qual água mais segura para tomar? De filtro, de garrafa ou do supermercado? Tem transplante de estômago? Existe o transplante de tubo digestivo, que inclui o estômago, né? Geralmente é um transplante combinado entre estômago e o intestino. Ele tem algumas indicações bem específicas, né? Em especial para aqueles pacientes que, por determinadas condições vasculares, ou seja, a falta de circulação nesses órgãos, tem esses órgãos removidos, retirados cirurgicamente, e tem que ser transplantados, ou seja, reposto, né, um novo aparelho digestivo. É uma situação felizmente, bastante rara, não é comum, felizmente não é comum, mas sim, existe essa figura. Mas aí qual água mais segura? Tem questão de água? O problema do transplantado é o seguinte: todo transplantado, rim, pulmão, enfim, ele é obrigado, ele precisa tomar uma medicação que chama-se imunossupressor. O que é isso? É uma medicação que diminui muito a sua imunidade, né, para diminuir a possibilidade da rejeição do órgão, ou seja, ele tem que ter a imunidade bem baixa. Tá? E isso é um problema, porque muitas vezes uma água não tratada, né, ou contaminada pode produzir uma infecção bastante grave nessas pessoas que já não têm a imunidade em dia, vamos dizer assim. Então, às vezes, uma água que numa pessoa que não usa esses remédios causa uma diarreia ou um processo mais leve, nos transplantados vai causar uma gastroenterite, uma infecção intestinal muito mais severa. Então, não tem dúvida, seja qualquer tipo de transplante que for, existe a necessidade que essa pessoa tome apenas água filtrada, né, e que tenha ou tratada com uma procedência confiável
para que não incorra no risco de vir a ter uma infecção por injeção de água contaminada. Essa história de quem tem gordura... É gordo demais, tem até um... Como é que tem um termo? Perdi o termo agora. Mas obesidade mórbida. Obesidade mórbida, é isso. E faz cirurgia de estômago, diminui o estômago, bota aquela bexiga, aquele balão dentro do estômago. Como é que funciona isso? E quais as intercorrências? Quando que isso é recomendável ou é totalmente desaconselhável? Bom, depende, né, Júlio? A gente sempre diz que a cirurgia, chamada cirurgia bariátrica ou cirurgia da obesidade, ela tem, sim, as suas indicações. Eu costumo dizer que a cirurgia nunca é o primeiro tratamento da obesidade. O primeiro tratamento da obesidade é reeducação alimentar, aumento da atividade física. Esse é o passo inicial para se tratar a obesidade. Porém, existem casos onde a pessoa já fez várias vezes isso e tem um excesso de peso tão grande, né, chamado obesidade mórbida, que torne muito difícil que essa pessoa vá conseguir retornar ao seu peso normal. Nesses casos, onde a pessoa já tem um bom tempo de evolução, já tentou outros tratamentos e eles falharam, não deram um bom resultado, nesses casos pode haver, sim, uma avaliação individual, né, para que se conheça essa pessoa e se saiba se, no caso específico, está ou não indicada a cirurgia bariátrica. E sim, é um bom tratamento para a obesidade mórbida, sim, tem bons resultados, porém, ela tem que ser muito bem indicada, né? Existem algumas técnicas, algumas variações técnicas. Existe, como tu disseste, a questão do balão intragástrico, isso é outro assunto. O balão não é um tratamento cirúrgico, o balão é colocado por endoscopia, né? Onde se coloca um dispositivo em forma de balão no interior do estômago. Isso causa uma restrição alimentar e, consequentemente, perda de peso. Mas aí é um tratamento não cirúrgico, né? E existe a cirurgia propriamente dita, que, de novo, tem que ser bem indicada. Cada caso é um caso e isso é rotina. Ninguém vai à cirurgia de estômago, cirurgia bariátrica, sem passar por toda uma equipe multidisciplinar, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, enfim, toda uma equipe que avalia o paciente. Gente, a gente poderia ficar pelo menos mais uma meia hora conversando. Tem pergunta que não acaba mais aqui, mas eu combinei com vocês 1 hora. O Julinho está fazendo exercício lá no apartamento dele, está caminhando. Aproveitando para fazer o Cooper dele ali. Julinho, a última pergunta para ti aqui, ó. Dizem, tomar líquido, do Egídio Farias, tomar líquido gelado com comida quente, o que pode ocasionar, ou é melhor fora do gelo? Peraí. Não muda absolutamente nada. Se a pessoa vai tomar um refrigerante, uma água gelada, e junto com churrasco ou cerveja, não tem problema nenhum. Não, a comida está quente, a comida está muito quente e ele está tomando gelado, não tem problema. Nenhum, absolutamente nenhum. Última pergunta para ti, Julinho. Quem tem esofagite, grau 1, precisa fazer endoscopia a cada quanto tempo? Na realidade, assim, depende da idade da pessoa, né? Eu não sei a idade dessa pessoa, mas vamos supor uma pessoa que tenha 50 anos, tem sintoma e fez uma endoscopia que deu uma esofagite grau 1. Ela vai tratar essa esofagite e pode repetir essa endoscopia dali a 4, 5 anos. Se é essa a pergunta. É isso que ele está perguntando. Obrigado, Júlio Pereira Lima. Obrigado, doutor Antônio Vesto. A última pergunta aqui para o Gustavo Morales. Tio Júlio, pergunta o Sérgio Pinheiro. É verdade ou é lenda urbana que a semente do mamão é melhor do que a polpa da fruta para digestão? Aliás, o mamão é bom? Mamão com açúcar é bom, ou Gustavo Morales? Olha, a semente geralmente é fibra, faz bem, principalmente para o intestino.
né? Tem um pouco de a questão do mito com relação aos divertículos, né? Pessoas mais idosas, a semente encaçapar o divertículo, inflamar, mas isso não tem uma comprovação científica. Então, pode comer semente tranquilamente, preferencialmente mastigar bem antes de engolir. Tá certo. Muito obrigado, doutor Antônio Weston. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer participar com vocês do programa, Júlio. Foi muito uma aula. Obrigado mesmo. Eu aprendi um monte aqui. Eu sou curioso, perguntei, os nossos ouvintes perguntaram. Muito obrigado, doutor Gustavo Morales. Eu que agradeço o convívio com vocês nesse período. Obrigado, Julinho. Obrigado, eu que agradeço ao Gustavo, ao Weston e a ti em especial, aos espectadores, não sei, porque nós estamos no YouTube, pela atenção que tiveram. Espero que a gente possa ter ajudado algumas pessoas aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa noite saudável e comam leve agora antes de dormir, porque já são 9 da noite. Um beijo do tio verdade. Júlio. Tchau. Muito obrigado, então. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.